Minha filha de 17 anos trabalhou dia e noite para conquistar uma bolsa integral. Mas minha irmã e meus pais tiraram isso dela de propósito. É melhor para a família, disseram. Eu não gritei. Eu agi. 3 dias depois, a polícia bateu à porta. Você pensaria que eu reconheceria um desastre assim que ele chegasse, especialmente no envelope branco comum, mas não. Achei que fosse algo trivial, a designação do dormitório, um passe de estacionamento, talvez alguma atualização sobre a ativação do perfil estudantil. Aquele tipo de coisa que você deixa seu filho abrir, porque é dele, e você é um pai ou mãe tranquilo, nada invasivo. Nem abri. Só joguei o envelope no balcão, sorri para Ruby, minha filha, bolsista, um verdadeiro milagre, vestindo jeans de brechó, e disse: "Tem uma carta para você." Ela olhou só uma vez e ficou em silêncio. Envelope fino, comum, barato. Do tipo que grita: "Aqui está mais um formulário chato." Ou: "Você está sem seguro." Ruby não falou nada. Pegou o envelope, atravessou o corredor e sumiu no quarto. Voltei pro que quer que fosse o jantar. Macarrão, talvez. Nem lembro, porque foi aí que ela falou: "Mãe." A voz dela quebrou como madeira rachando. Desliguei o fogo e fui atrás. A porta estava aberta. Ela estava sentada na cama, encolhida, segurando a carta como se ela fosse explodir se ela se mexesse demais. Me entregou. Não disse uma palavra. Só entregou. Li 2 vezes antes de conseguir entender. Reconhecemos sua decisão de recusar a bolsa. Seu prêmio foi reatribuído ao próximo candidato elegível. Eu ri. Mas não de alegria. Uma daquelas risadas curtas, trêmulas, que escapam do peito quando o cérebro entra em pane. Olhei para ela. Você não recusou nada, né? Ruby balançou a cabeça. As mãos estavam tão tensas que achei que ela fosse se machucar. Os olhos já estavam cheios d'água. Não, sussurrou. Por que eu faria isso? Eu não precisava que ela provasse nada. Ruby chorou quando recebeu a carta de admissão. Ela fez brownies para a equipe de seleção, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Ela emoldurou o e-mail de aceitação. Recusar aquela bolsa seria como queimar um bilhete de loteria premiado. Peguei o telefone e liguei pro número da carta. Escritório de Assistência Financeira. Nem tentei ser educada. A música de espera era um violino repetitivo, quase tortura. Ruby tremia ao meu lado, sem lágrimas, só em choque. Uma mulher atendeu: "Aqui é a Megan. Como posso ajudar?" Fui direto ao ponto. "Recebemos uma carta dizendo que minha filha recusou a bolsa." "Isso é um erro." "Ela não fez isso." Pausa. "Pode me informar o número de identificação estudantil dela?" Informei. Ela digitou. E então, ouvi a frase que confirmou o que eu temia. "Recebemos um e-mail formal de desistência, enviado do endereço de e-mail registrado dela, na semana passada. O processo já foi concluído. A bolsa foi transferida." Minha garganta secou. "Desculpe?" perguntei. "Como assim?" "Veio do endereço que temos no sistema. A solicitação foi registrada na última segunda-feira, às 19h47. Ruby me olhou com a cabeça inclinada, como se tivesse levado um tapa no rosto. "Preciso que você leia esse endereço de e-mail para mim", pedi. Megan leu. O rosto de Ruby ficou branco. "Esse é o meu e-mail", disse. "Mas eu não enviei nada." "Preciso de uma cópia desse e-mail", falei para Megan. "Você pode me mandar?" "Podemos encaminhar a mensagem para o mesmo endereço de onde ela foi enviada", respondeu ela. "Sim, claro." "Perfeito." Eles iriam reenviar um e-mail fraudulento exatamente para a conta que foi usada para o golpe, onde a verdadeira dona jamais o tinha visto. E então Megan completou com o golpe final. "Às vezes os alunos mudam de ideia." Se ela se arrependeu, infelizmente não podemos simplesmente desfazer o processo agora, principalmente porque a bolsa já foi reatribuída. "Ela não desistiu", falei com firmeza. Megan não recuou. E, se recuou, não demonstrou. Continuou com aquele tom animado e profissional.
Se você acredita que houve um erro, pode registrar uma reclamação formal. Mas, uma vez reatribuída, é muito difícil reverter. Quem pegou a bolsa? Perguntei. Quem era o próximo da lista? Desculpe, essa informação é confidencial. Claro que era. Desligamos. Ruby não chorou. Não na hora. Ela apenas encarou a parede como se estivesse esperando que ela piscasse primeiro. E então, com a voz baixa, disse. Por um segundo eu acreditei. Achei que fosse verdade. Mas é claro que não era. Era bom demais para ser verdade. E aquilo me quebrou. Não porque ela estivesse errada, mas porque falou como se já soubesse, lá no fundo. Como se parte dela sempre esperasse que o mundo fosse tirá-la do lugar ao qual finalmente sentia que pertencia. Coloquei o braço em volta dela. A gente vai dar um jeito, prometi. Mas, mesmo enquanto falava, minha voz tremia porque eu não fazia ideia de como. Vivíamos de bicos, contratos temporários, contando com a fé. Aquela bolsa não era um prêmio. Era o plano. O único plano. E, em algum lugar, alguém o destruiu. Usando a identidade da minha filha. O e-mail encaminhado ainda não havia chegado. Mas quando chegasse, teríamos respostas. Eu não queria acreditar no que meu instinto já gritava em silêncio. A data, o horário, o e-mail, tudo indicava que tinha saído da conta dela. Algo estava errado. Muito errado. E, pior, tinha sido de propósito. Alguém arquitetou aquilo. Eu não sabia exatamente o que esperar sentada ali, naquela sala de estar, esperando um e-mail fraudulento. Mas não era só raiva. Era mais. Não era apenas pelo fato de alguém ter roubado a bolsa da minha filha. Era pela forma como fizeram isso. A frieza de se passar por ela. De escrever uma mensagem de desistência como se fosse nada. De clicar em enviar e assistir o futuro dela ruir como um castelo de cartas. E fizeram isso a partir da conta dela. Do e-mail dela. Com a identidade dela. A captura de tela ainda estava a caminho. Ruby checava a caixa de entrada a cada 3 minutos. Eu andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, roendo a cutícula até perceber que estava sangrando. Nenhuma de nós falava muito. O que havia para dizer? Ainda nos agarrávamos à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Um erro bobo, técnico, reversível. Mas, no fundo da minha mente, as peças já estavam se encaixando. E não estavam formando um engano. Estavam formando ela. Vivien. Eu não queria ir por esse caminho ainda. Então, fiz o que as mães fazem quando tudo parece fora de controle. Rebobinei a fita na cabeça e tentei racionalizar. Cresci 2 anos à frente da minha irmã o suficiente para sermos comparadas em todas as fases da vida. Vivien sempre foi a favorita. Não de forma gritante, nossos pais não eram vilões de desenho animado. Mas sempre houve um segundo conjunto de regras para ela. Se eu esquecesse de tirar o lixo, era preguiça. Se ela esquecesse, devia estar distraída com outra coisa. Se ela chorasse, era sensível, precisava de carinho. Se eu chorasse, era dramática. E quando brigávamos? Não coloque a culpa na sua irmãzinha. Ela é mais nova. Você deveria saber lidar melhor. Aprendi cedo que protestar só piorava. Então, me calei. Deixei que ela ficasse com o último biscoito, com o benefício da dúvida, com os holofotes. Tudo bem. Tanto faz. Construi minha vida fora do alcance do favoritismo. Crescemos. Tivemos filhas quase ao mesmo tempo. E, por um tempo, eu realmente acreditei que as coisas tinham mudado. Ruby e Chloe eram inseparáveis. Mesma escola, mesmas atividades, pijamas combinando e fotos engraçadas. Vivíamos lado a lado, na mesma cidade, trocando receitas de babás e dividindo mesas em festas de fim de ano. Nossos pais diziam amar as duas ou quase as duas. Era sutil. Como sempre foi. Ruby era elogiada por sua gentileza. Chloe, por seu brilho. Ruby era responsável. Chloe, a líder nata.
Ruby lavava a louça depois do jantar em família. Chloe fazia todos rirem e esquecia a louça. E, de algum jeito, isso era visto como igualmente valioso. Quando Chloe errava, colava numa prova, discutia com um professor, era pressão, estresse, coisas da idade. Quando Ruby chorava depois de um dia difícil, era só sensibilidade. E essa, segundo eles, precisava endurecer. Então ignoravam. Mas elas eram apenas meninas. E elas se amavam. Chloe dormia aqui em casa. Ruby a ajudava com lição de casa. Trocaram livros, piadas internas, playlists do Spotify. Duas nerds gêmeas. Ruby até ajudou Chloe com as redações para a bolsa de estudos porque sim, ambas se inscreveram para o mesmo programa. Uma competição nacional, de longo prazo. Todos sabíamos, dezenas de milhares de candidatos para umas poucas dezenas de vagas. Mas elas se dedicaram. Juntas. Lado a lado. Torcendo uma pela outra. Quando Ruby foi aceita, eu gritei. Depois, chorei. E então entrei em pânico porque percebi que ela realmente poderia estar indo embora, e eu ainda não estava pronta. Mas Ruby não fez nada disso. Ela só ficou sentada em silêncio e disse. E a Chloe? Eu disse a verdade para ela. Chloe vai ficar bem. Esse é o seu momento. Alguns dias depois, a resposta dela chegou. Estamos na lista de espera. Você é o primeiro da fila, caso alguém desista. O que, sejamos honestos, no jargão acadêmico significa, não crie muitas esperanças a menos que alguém morra. Ruby mal quis comemorar. Parece maldade. Como se eu estivesse me exibindo, ela disse. Eu olhei para ela e falei com firmeza, você merece isso. E a Chloe está orgulhosa de você. E parecia mesmo. Ela veio para a festa de formatura algo simples, só entre nós, nada luxuoso. Ela abraçou a Ruby e disse, estou feliz por você. Pelo menos uma de nós conseguiu. Achei que aquele fosse o fim. Que todas seguiríamos em frente. Não percebi que aquela seria, na verdade, a noite em que tudo começaria a desmoronar. O som de um novo e-mail me trouxe de volta ao presente. Ruby abriu. Mensagem encaminhada, retirada da bolsa de estudos. Enviada da conta dela. Com data e hora. Segunda-feira, 19h48. Nós duas olhamos fixamente para o número. Ruby piscou. Foi naquela noite, a festa sussurrou. Olhamos o calendário. Depois, o relógio na tela. Não dissemos nada. Os olhos de Ruby estavam arregalados. Suas mãos tremiam de novo. Foi, ela murmurou. Foi a Chloe. Meu estômago afundou. O que você quer dizer? Ruby me olhou como se estivesse se vendo entender tudo pela primeira vez. Ela pediu meu celular emprestado. Disse que o dela estava descarregado e que precisava ligar pro namorado. Pausa. Eu destravei para ela. Pausa mais longa. Ela ficou fora por uns 10 minutos. Eu não respirava. Ela também não. Ficamos ali, paradas, afundadas naquele silêncio pesado de quem acaba de entender algo que preferia não saber. Olhamos pro chão como se ele fosse oferecer alguma saída. Lembro de vê-las rindo juntas naquela noite. Lembro de Ruby fazendo a maquiagem de Chloe, ajudando a escolher um vestido, oferecendo meu celular o de melhor câmera para tirar fotos com boa iluminação. Ruby emprestou roupas. Emprestou confiança. Ela não foi esfaqueada pelas costas. Ela emprestou a faca. Existe um tipo de silêncio que só vem depois da traição. Não é calmo. É denso. O tipo de silêncio em que até seus próprios pensamentos sussurram, com medo de piorar tudo. Essa era a nossa casa naquela noite. Ruby estava encolhida no sofá, olhando fixamente para frente, como se estivesse assistindo a própria vida se repetir em meio à estática. Sentei em frente a ela, com o e-mail na mão, o que ela supostamente teria enviado. Mas foi do meu telefone. Foi enviado no exato horário em que a prima usava o celular, com a desculpa de fazer uma ligação. A data bate. O tom bate. O soco no estômago, também. Só uma coisa não bate, Ruby nunca escreveu aquilo.
Ela finalmente quebrou o silêncio. Nunca vamos conseguir provar. A voz dela vacilou, como se tivesse desistido também. Ela usou o meu telefone. Não tem como provar. Olhei para ela. Talvez tenha sido o tom apagado, ou os ombros caídos, mas algo em mim se partiu naquele momento. Então, eu soube o que fazer. Não contei para Ruby que ia ver minha irmã, Vivien. Ela não precisava saber. Ainda não. Só disse que tinha coisas para resolver. Peguei as chaves do carro como se fosse só mais uma terça-feira. Como se eu não estivesse prestes a atravessar a cidade para olhar minha irmã nos olhos e perguntar com toda a calma que eu não sentia se ela ajudou a destruir o futuro da minha filha. Durante todo o caminho, ensaiei o que ia dizer. Seria objetiva, sem acusações. Faria perguntas. Daria a ela o benefício da dúvida. Mas então ela abriu a porta com um sorriso como se nada tivesse acontecido e, naquele instante, todo o autocontrole que eu tinha se desfez ainda na entrada da garagem. Oi? Disse ela, com leveza. Oi, respondi, erguendo o celular. Ela se afastou, me deixando entrar. Não me sentei. Fiquei ali, parada, na cozinha dela, feito uma cobradora de dívidas. Isso foi enviado do e-mail da Ruby às 19h48. Na noite da formatura. Foi exatamente na hora em que Chloe pegou emprestado o celular dela. Vivien olhou a tela e sorriu. Tem certeza de que não foi a própria Ruby? Eu continuei encarando. E então percebi. Ela não estava confusa. Estava fingindo. Ela sabia. Ela sempre soube. Ela viu Ruby ajudar Chloe nas redações. Deixou que ela pegasse roupas emprestadas. Deixou que pegasse o celular. E agora, deixou que pegasse a bolsa. Vivien deu de ombros. Apenas deu de ombros. Quando sua filha estava ajudando a minha, ela não estava realmente ajudando, estava. Ela sabia que estavam concorrendo antes mesmo de Chloe entender o que isso significava. Pisquei, atordoada. Como é? Vivien continuou, com a voz leve. Eu só me sinto culpada por Chloe não ter entendido. Mas por que se sentiria culpada se não tivesse feito nada de errado? Me senti como se estivesse presa atrás de um vidro, num sonho estranho, onde tudo perde o sentido e o chão pode sumir a qualquer momento. O que você está dizendo? Ela encostou-se no balcão e respondeu com desdém. Nada. Só estou dizendo, vence quem dá a última palavra. E foi aí que eu soube. Ela sabia. Sempre soube. Voltei para casa tremendo. Mas não de raiva. Nem tristeza. De lucidez. Ela não só permitiu que aquilo acontecesse. Ela ajudou. E se Chloe foi esperta o bastante para mandar aquele e-mail sem ser pega, Vivien foi esperta o bastante para encobrir. Mas tinha uma coisa com a qual nenhuma das duas contava. Eu sou mãe. E mães se lembram de tudo. Percebi isso enquanto lavava as mãos. Nossa câmera de segurança no quintal. Sensor de movimento. Áudio completo. Chloe saiu da casa durante a festa. Disse que precisava de um lugar silencioso para ligar pro namorado. Não levou o celular de Ruby muito longe. Só até o pátio. Tempo suficiente para fazer o que precisava. Abriu o aplicativo. E lá estava ela, Chloe saindo pela porta dos fundos, com um celular na mão. 19h46. Não dava para ver claramente que era o celular da Ruby, mas dava para saber uma coisa. Não era o de Chloe. Modelo diferente. Capa diferente. Definitivamente não era o que ela costumava usar. Ela olhou para a tela por um minuto, tocou de novo, e então fez uma ligação. 19h50. Andava de um lado pro outro, riu e disse. Sim, eu te aviso. Depois entrou de volta na casa. O registro de chamadas da Ruby confirmou. Uma ligação feita pro namorado da Chloe, segundos depois do envio do e-mail. Ela mandou a mensagem. Depois ligou para ele. Uma ação para encobrir a outra. Não era uma prova definitiva. Mas era o suficiente para carregar uma
Mostrei tudo para Ruby, a gravação, o horário, o histórico de chamadas. Ela ficou ali, parada, com as mãos no colo. Não vai adiantar, disse. Eles só vão dizer que eu deixei ela usar ou que mudei de ideia e agora estou culpando ela. Ela estava certa. Era exatamente isso que diriam. Então, não respondi. Só me virei, fui até a mesa e abri meu laptop. O que você está fazendo? Ela perguntou. Estou registrando uma denúncia na universidade. Ela me olhou, assustada. E depois? Depois, vou à delegacia. Denúncia por falsidade ideológica. Fraude. Sabotagem acadêmica. Pode chamar como quiser. Foi roubo. Eles não roubaram uma bolsa. Roubaram o futuro da minha filha. Enviei as imagens. Anexei as capturas de tela. Organizei o cronograma. Depois, respirei fundo e liguei para o número não emergencial do departamento de polícia local. Gostaria de denunciar um caso de falsidade ideológica e fraude digital. Quem é a vítima? Minha filha, respondi. Ela tem 17 anos e não perdeu apenas uma bolsa. Ela foi alvo de um golpe. Não chorei naquela noite. Ruby foi dormir cedo. Eu a coloquei na cama como se ela tivesse 5 anos de novo. Beijei sua testa e sussurrei. Ainda não acabou, meu amor. Depois fui para a cozinha, com uma xícara de café que não bebi, e fiquei ali sentada, encarando a barra de carregamento do portal da universidade girar sem parar. Fizemos tudo o que podíamos, murmurei. Agora é com eles. Mas a verdade é que eu não estava esperando. Eu estava me preparando. Era de se imaginar que, depois de tanta coisa, eu já estivesse calejada. Que depois de ver a bolsa da minha filha sendo arrancada diante dos nossos olhos por gente que a gente amava, eu não pudesse mais me surpreender. Mas o engraçado é que os danos nunca quebram no mesmo lugar 2 vezes. E a pior rachadura ainda estava por vir. Eu só não sabia. Achei que o pior já tinha passado. 3 dias depois de registrar a ocorrência, meu telefone tocou. Sem saudação. Sem rodeios. Apenas Vivien. Você mandou a polícia para minha casa. A voz dela era fria. Firme. Sem tremor, sem mágoa. Só raiva do tipo contida, medida, que se guarda para quando alguém bate no seu carro ou te multa por estacionar errado. Não para fraude. É assim que você lida com as coisas. Continuou. Envolvendo estranhos? Abri a boca, e fechei de novo. Não adiantava lembrar que eu tentei falar com ela primeiro. Ela não queria fatos. Queria um palco. A Chloe chorou, ela disse. Você assustou a mamãe. Ela achou que alguém tinha morrido. E você nem teve a decência de avisar. Só nos transformou num espetáculo. Encostei no balcão da cozinha e encarei o azulejo rachado no canto. Igual a essa conversa. Preciso ir, falei. Desliguei antes que ela pudesse responder. E então fiquei ali, parada, mais 1 minuto inteiro, segurando o celular como se ele ainda pudesse significar alguma coisa. Mamãe e papai estavam lá, murmurei. Ruby estava na sala ao lado, atualizando a caixa de entrada pela 1000ª vez. Nada da universidade ainda. Ela olhou para mim. O quê? Nada, menti. Pega seus sapatos. A gente vai ver a vovó e o vovô. Ela piscou, surpresa. Levamos panquecas. Sim, panquecas. Porque éramos o tipo de pessoas que levam panquecas para um confronto. Porque Ruby acreditava que, se fossemos gentis, eles ouviriam. Porque, lá no fundo, eu ainda acreditava que nosso único obstáculo seria convencê-los. Que, se mostrássemos tudo com calma, eles entenderiam. Que ficariam do nosso lado. Que ficariam horrorizados. Que olhariam para Ruby e diriam: nós não sabíamos. Me perdoa. Como fomos cegos. Mas não foi assim. Eles nos receberam como se fosse um domingo qualquer. Abraços leves. Minha mãe elogiou os sapatos novos da Ruby. Meu pai perguntou se queríamos suco de laranja. Sentamos à mesa da cozinha.
Abri a pasta. Antes de qualquer coisa, a gente precisa que vocês vejam isso. Eles analisaram em silêncio, com uma calma que doía. Primeiro o e-mail. Depois o registro de data e hora. As imagens da Chloe no quintal com o celular da Ruby. O registro de chamadas. Tudo organizado, página por página. Ruby sentou-se ao meu lado com as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Ela parecia estar tentando não respirar alto demais. Quando minha mãe finalmente falou, ela não olhou para mim. Olhou para Ruby. Ela é só uma criança. E foi aí que eu percebi. Tinha alguma coisa muito errada. Ela tem 17 anos, eu disse. E cometeu fraude. Meu pai largou os papéis sobre a mesa. Ela cometeu um erro. Talvez tenha tomado uma decisão ruim, mas é uma boa menina. Pisquei, tentando entender. Então vocês acham que ela fez isso? Eles se entreolharam, depois olharam para mim. Achávamos que você viria, disse minha mãe, com a voz baixa. Conversamos sobre isso. Todos nós. As palavras bateram como estilhaços de vidro. Todos nós. Viviem. Depois que contei o que tinha descoberto, eu simplesmente travei. Meu maxilar se fechou tão forte que estalou. Vocês sabiam. Nós não fizemos nada, apressou-se meu pai. Só concordamos. Concordaram com o quê? Minha mãe manteve-se firme. Que Chloe precisava mais disso. Ruby se levantou. As mãos dela tremiam. Vocês ajudaram ela a tirar isso de mim? Ninguém tirou nada, rebateu minha mãe, agora com a voz elevada. Ficou na família. Foi quando eu me levantei também. Não ficou na família. Foi roubado. Ela ficou devastada, disse meu pai. Sabíamos que você ia reagir mal, por isso não contamos. E então, minha mãe completou. Ela não é tão forte quanto a Ruby. Achamos que Ruby entenderia. Ruby deu uma risada seca, sem humor. Então vocês deixaram ela mentir. Não queríamos que isso virasse um escândalo, disse meu pai. E agora você envolve a polícia. O que achou que ia acontecer? Achei que ia descobrir quem nos traiu, respondi, olhando direto para minha mãe. Mas você já sabia. Olhei de verdade. E algo dentro de mim desligou. Como um botão que, uma vez apertado, não volta mais. Saímos sem terminar as panquecas. Naquela noite, bloqueei todos os números deles. Sem discurso. Sem mensagem. Apenas um toque, e a tela ficou limpa. Ruby ficou em silêncio por horas. Depois, abriu o grupo da família. Rolou até a última mensagem do meu pai, um meme sobre lealdade familiar. E então ela mandou 4 arquivos. Uma captura do e-mail de desistência. Uma do registro de chamadas. Um frame do vídeo de segurança. E uma mensagem curta. Chloe enviou o e-mail do meu celular. Vivien ajudou. Nossos avós sabiam. Vocês podem acreditar ou não. Mas foi isso que aconteceu. Ela não esperou resposta. E nós sabíamos que ela não receberia nenhuma. A universidade ainda não havia respondido. Ruby foi chamada mais 2 vezes para esclarecimentos. Faltavam 5 dias para o início do semestre. Não tínhamos nada. Sem bolsa. Sem financiamento. Sem plano B. Não é mais sobre dinheiro, ela me disse uma noite. É sobre o que eles enxergaram em mim, e decidiram que eu não merecia. Eu não soube o que dizer. Porque ela tinha razão. 2 dias antes da orientação, recebi uma mensagem privada. De uma prima distante, alguém que eu não via desde um velório. Vi o que a Ruby postou. Encaminhei para alguém. Espero que ajude. Ajudou mais do que tudo. No dia seguinte, o telefone tocou. Estou ligando da Fundação Opebridge. Revisamos a história da Ruby. Gostaríamos de patrocinar integralmente sua mensalidade, com início imediato. Eu não chorei. Não até desligar. Não até ver Ruby, encolhida no sofá, braços ao redor dos joelhos.
Você conseguiu, sussurrei. Ela me olhou como se eu tivesse falado outra língua. Consegui? Conseguiu. Na manhã seguinte, ela fechou a mochila e ficou parada na porta. Eu realmente achei que eles tinham me quebrado, disse, baixinho. Olhei para ela. Exausta, mas firme. Machucada, mas em pé. Então olha para você agora. A investigação não demorou. Em poucas semanas, Chloe foi formalmente acusada. Uso indevido de computador. Falsidade ideológica. Fraude acadêmica. Foi expulsa da universidade. A bolsa foi revogada. Seu nome entrou em uma lista da qual não se sai. E então veio o que ninguém esperava. Durante o interrogatório, Chloe desabou. Disse que foi ideia da mãe. Vivien. A mentora. A mulher que jurava fazer qualquer coisa pela filha. Pelo visto, ela estava falando sério. Vivien também foi condenada. Serviço comunitário, uma multa pesada e 1 ano de liberdade condicional. Chorou no tribunal, claro. Falou sobre reputações as mesmas que ela escolheu proteger em vez da verdade. Chloe foi designada para limpar o terminal de ônibus no centro da cidade, todos os sábados. Ruby e eu a vimos uma vez. Ela não levantou os olhos. Passamos direto. A bolsa original da Ruby nunca foi devolvida. Mas, no fim, ela conseguiu algo melhor. Hoje, ela está lá, no campus, inteira. Sem se esconder, sem se diminuir. Ela dá aulas particulares 2 vezes por semana, entrou para o time de debate. E já foi convidada para um programa de pesquisa de verão. Às vezes, olho para ela do outro lado da mesa da cozinha e vejo uma faísca voltando. Como o início de um fósforo se acendendo. Confiança. Alegria. Força. Ela ainda não fala sobre os avós. Nem sobre a tia. E eu não forço. Também não voltei a falar com ninguém. Nenhuma mensagem de despedida. Bloqueei todos. Às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Eles acharam que podiam reescrever o futuro dela. No fim, só escreveram o próprio desfecho. Agora me diga. Fui longe demais? Ou ainda fui longe de menos? Comenta aqui embaixo e clique em inscrever-se.